Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser um bate-papo, a gente vai falar sobre trabalho. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu tenho recebido bastante mensagens, comentários, falando sobre desânimo, sobre falta de vontade de cuidar da casa. Bom, enfim, a gente vai conversando sobre umas coisas aí que eu aprendi e posso ajudar. Eu vou sentar ali no cantinho da sala, porque o tripé tá ali e vai ficar mais confortável pra gente conversar. Quem nunca fez essa perguntinha, por que a gente tem que trabalhar? O trabalho é uma coisa que faz parte da nossa vida, todo mundo trabalha de uma forma ou de outra. Se não trabalha fora, trabalha em casa. Ainda que as pessoas tenham uma funcionária para ajudar, se essa pessoa for saudável, essa pessoa ainda trabalha, ela sempre tem alguma coisa, ela se envolve sempre em algum trabalho. O trabalho não é castigo, o homem não foi castigado com o trabalho. O trabalho que o ser humano tem, essa necessidade é porque nós somos criados dessa forma. Deus nos criou para o trabalho. E talvez você pode falar, mas por quê? Por que a gente tem que trabalhar? Que a gente tem que comer, a gente tem que estar num ambiente limpo, a gente tem que vestir, temos que pagar saúde, educação, tá? Mas por que a gente tem que pagar tudo isso? Por que a gente precisa de tudo isso? Por que a gente precisa estudar? Por que a gente precisa comer, né? Deus poderia ter nos criado sem necessidade de comer, já ter nos criado sabendo lidar com as coisas, né? E de repente a gente não precisaria trabalhar, a gente não passaria frio, a gente não precisaria se vestir, a gente não precisaria construir casas. De repente a gente poderia ter um mundo diferente, em que trabalhar não fosse algo necessário, porque as nossas necessidades não exigiria isso da gente, tá? Mas aí o que a gente ia fazer? Aí que tá. Deus não criou filhos para serem ociosos. Quem está na ociosidade está com alguma enfermidade que talvez a pessoa nem percebeu que tá. E às vezes é por isso que fica doente, porque fica ocioso demais. E nós não fomos criados para ser ocioso. E para que a gente não caísse na ociosidade, foi montado toda uma estrutura para que nós tivéssemos necessidades e por causa dessas necessidades a gente fosse buscar um trabalho para suprir as nossas necessidades. A gente precisa consumir algumas coisas e por isso a gente precisa trabalhar. Volto à mesma pergunta, mas por quê? Por que a gente precisa de tudo isso? Por que Deus nos criou precisando de tudo isso? Porque a gente não pode ser ocioso. Se a gente ficar ocioso, a gente pode adoecer. Mas por que essa necessidade? Continua a pergunta. Para desenvolver a inteligência. Se a gente comparar o ser humano no início de tudo, a gente vai ver que hoje o ser humano ele é mais inteligente. Quando o homem descobriu que ao invés de caçar, ele podia pegar o animal, colocar num cercado e ali ele poderia se alimentar sem precisar ir caçar, ficar correndo risco nas florestas, porque muitas vezes eles iam caçar, eles morriam, então era muito desgastante, às vezes demorava voltar para casa, a casa ficava desprotegida. Então eles descobriram que não, que eles poderiam ficar quietos num canto, cultivar seus próprios alimentos ali perto e não precisaria de toda essa trabalheira. Isso, por exemplo, é o desenvolvimento da inteligência. Começaram a ter essa percepção de que a vida poderia ser mais prática dessa forma. Depois ele começou a perceber que ele podia trocar, um plantava, o outro criava animais e ele podia trocar. Então é dessa inteligência que eu tô falando, né? Essa necessidade de estar trabalhando, ela faz com que a nossa inteligência vai ampliando para que a gente possa, nós mesmos, pelos nossos esforços, a gente vai facilitando a nossa vida cada vez mais. Então hoje a gente lava a roupa apertando um botão, né? A gente esquenta uma comida apertando um botão. Hoje a gente tem uma máquina que lava a nossa roupa, lava a nossa louça. Então a gente tem muitas facilidades hoje, que também tem um porquê. Porque que à medida que a inteligência do homem vai aumentando, ele vai conquistando coisas, ferramentas que vai facilitando a vida dele. Computador, a internet. Hoje você quer uma informação, você não precisa ir até uma biblioteca e procurar, não necessariamente. Seria bom que fosse de vez em quando, mas não necessariamente. Você pode acessar aquele assunto na própria internet, num site confiável e ter aquela informação
informação. Então a nossa vida, ela tem sido muito facilitada. Só que o que acontece? A gente não pode esquecer de que isso também não está sendo facilitado à toa. Está sendo facilitada, né, com relação ao esforço físico, para que a gente possa usar a nossa inteligência, para que a gente também vá atrás de conhecimentos que melhora o nosso espírito, que a gente tenha mais conexão com a espiritualidade, que a gente pode crescer mais como espíritos. A partir do momento em que você tem esse tempo, tem esse conforto em relação ao trabalho físico, e isso sobra mais tempo para que você também amplie a sua inteligência no campo da espiritualidade, ou seja, aumenta o seu conhecimento, isso começa a fazer você perceber que você pode ter menos necessidade também com essas coisas materiais. Se você não vai atrás disso, o que acontece? Você vai tendo sempre muita necessidade de coisas materiais e vai virando um saco sem fundo, e você não está em contrapartida procurando um trabalho que enriquece, que melhora os seus conhecimentos em relação à espiritualidade. Então, se você não faz esse caminho, você fica sempre nessa busca que nunca satisfaz de bens materiais. Então, você comprou uma casa, daqui 5 anos você quer trocar tudo na casa, porque você trabalha muito para dar conta de tudo aquilo, para dar conta do jardim, para dar conta de limpar a casa, para dar conta de organizar tudo, ou que seja para pagar funcionário, jardineiro e etc. E assim vai um saco sem fundo, porque nós temos essa necessidade de trabalhar e nós temos essa necessidade de que colhamos alguns frutos desse trabalho. Então, se a gente não partir também, não equilibrar esse trabalho para o enriquecimento espiritual, né, para que a gente possa saber realmente o valor da vida, para que eu possa desenvolver virtudes, para que eu possa praticar o autoconhecimento, ir atrás de conhecer as minhas fragilidades, as minhas dificuldades. Então, se eu não vou atrás disso no momento em que eu tenho um tempo para isso, e hoje praticamente todo mundo tem, porque, como eu disse, a nossa vida foi facilitada para que a gente tivesse tempo agora, nesse momento que a gente está vivendo, de tanta informação, de tecnologia que facilita a nossa vida, é para a gente pegar parte desse tempo e desenvolver a nossa espiritualidade. Então, não basta eu saber que Jesus veio para nos salvar, que Jesus era o cara, que Jesus isso, que Jesus aquilo, decorar versículo. Não basta eu saber disso. Eu preciso trazer essas vivências e essas experiências de Jesus para o meu lar. Como que eu vou me relacionar com os meus filhos? De que forma eu estou apresentando esse Cristo para os meus filhos? Que ele morreu por nós, que ele sacrificou por nós e por causa disso nós estamos salvos? Não só isso, não basta, mas mostrar para os meus filhos qual o caminho que Jesus percorreu e nos esforçarmos juntos, um ajudando o outro, para que nós percorremos também esse caminho, nos aproximando dele, porque o que faz a gente estar mais perto de Jesus é andar como ele andou. E se a gente observar Jesus, ele abriu mão de tudo, que é material, ele mostrou que realmente essas coisas não eram mais importantes, e mesmo quando ele estava crucificado, ele disse: eu venci o mundo, exatamente para mostrar pra gente que ser assassinado não significa derrota, ser pobre, abrir mão de tudo, mostrando que a gente não precisa, que a nossa prosperidade ela não está na quantidade de coisas que a gente tem material, nosso conhecimento espiritual. E não é que a gente precisa abrir mão de tudo como Jesus abriu, mas ele abriu mão de tudo porque ele tinha condições, as necessidades dele era diferente da nossa. Ele não sofreu fazendo tudo aquilo, ele não sofreu abrindo mão de ter uma profissão que acumulasse riqueza, ou de repente ter um cargo lá no templo, porque ele poderia, ele mostrou muito conhecimento. Não, mas ele abriu mão de tudo. Ele é um espírito que não tinha as necessidades que a gente tem. Então, qual é o convite para nós? Para mim, o que eu entendo é que nós vamos gradativamente também percebendo o que de fato são as nossas necessidades. Mobiliando a casa, trocando a mobília todo ano, a cada 2 anos, 3 anos, tá trocando de carro todo ano, comprando roupas e mais roupas, seguindo as tendências da moda, fazendo plásticas e mais plásticas, fazendo procedimentos estéticos sem fim, não? Ou será que eu posso dividir, né? Eu posso sim suprir sim essas necessidades que eu ainda tenho, que são físicas,
dando prioridades para aquilo que realmente mais importa e ter tempo, energia para poder, de repente, trabalhar menos e poder desenvolver essas potências da minha alma. E, como Jesus disse, tudo, ele curava as pessoas, ele fazia coisas extraordinárias, né, aos nossos olhos, e dizia assim: olha, tudo que eu faço você pode fazer e ainda muito mais. Jesus disse isso. Então, quando ele disse para que nós acumulássemos riquezas no céu e não na terra, que são as virtudes, é você entender o poder que você tem sobre você mesmo, né? Através do autoconhecimento, você começar a perceber que você pode sim ser mais saudável com as suas atitudes, com as suas escolhas, que você pode sim, através das suas escolhas, deixar um mundo mais saudável para as futuras gerações. Tudo isso são trabalhos na área do espírito, tudo isso são trabalhos que nos fazem acumular bens eternos. Se a gente tivesse que ganhar uma medalha quando a gente morresse, a nossa medalha seria de acordo com aquilo que a gente produziu, aquilo que a gente impactou o outro positivamente, não só dando esmola, dando cesta básica, mas qual a palavra que você disse para alguém que modificou a vida dela, que fez com que ela saísse do desânimo e se animasse, arregaçasse as mangas para trabalhar também. Qual o impacto que você gerou positivamente na vida de alguém para que ela também pudesse, de alguma forma, ampliar os seus bens espirituais, seus tesouros do céu? Se a gente fosse receber uma medalha, seria por isso. E não se eu me formei doutor, não se eu consegui 5, 6 imóveis nessa vida, não se eu troquei de carro todo ano, não se eu adquiri o corpo que eu queria porque eu fiz 200 cirurgia plástica. Não, isso pode ser importante para você, mas não é importante na conta divina. Se é importante para você, tenta equilibrar isso, faz isso, porque se melhora a sua autoestima, tudo bem. Muitas vezes a gente também fica com a autoestima baixa, achando que o problema é o corpo, achando que o problema é o cabelo, achando que é porque a gente não tem a casa que a gente gostaria, achando que é porque eu não tenho dinheiro, minha casa tá horrível. E muitas vezes a nossa autoestima vai lá embaixo por causa disso. Mas se a gente não pode modificar isso, eu não posso fazer a cirurgia que eu gostaria de fazer, eu não posso reformar minha casa da forma que eu gostaria, eu posso fazer outras coisas. Então eu posso sim, mesmo não tendo condições financeiras, de mudar a cara da minha casa, sabe, com baixíssimo custo ou quase nada, e posso também, ao mesmo tempo, elevar a minha autoestima com outras coisas. Porque eu não posso estar condenada a uma baixa autoestima, a uma depressão, a um desânimo crônico, porque eu não tenho dinheiro para realizar aquilo que eu quero. Não estou dizendo que todo desânimo crônico vem disso, mas às vezes vem. Então o que a gente pode fazer? A gente pode falar: não, a minha casa tá ruim, tá triste, o ambiente tá esquisito, então eu vou fazer alguma coisa. Eu vou, sei lá, tirar o forro dessa cortina, deixar o ambiente mais claro, vou pintar uma parede, vou trocar os móveis de lugar, vou pintar esse móvel aqui, vou dar esse aqui, vou destralhar o meu guarda-roupa. A gente pode deixar a nossa casa mais bonita, mais aconchegante, sem gastar nada. Isso é possível, sabe? Se não dá para fazer do jeito que você quer, faça de um jeito que é possível. E ao mesmo tempo, buscar elevar a sua autoestima, o seu ânimo, aprendendo coisas sobre você mesmo, como você funciona, o que é o autoconhecimento, como eu posso, por exemplo, existem vários vídeos no YouTube que te fala como você afastar de você pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, como afastar o medo, como afastar o desânimo, meditação, que é uma coisa boa para você começar. Isso são coisas que a gente vai buscando, né, que vai, de certa forma, ampliando a nossa espiritualidade. A espiritualidade, ela tem a ver com você se ver além do corpo físico, que você tem sim uma necessidade física, olhar para o seu corpo e sentir que você tá bem, que você tá limpo, que você tá saudável, que você tá bonito. Tudo isso é uma necessidade do nosso corpo, mas a necessidade do nosso espírito é outra. A necessidade do nosso espírito é sede da fonte de água viva, de nos conhecer melhor para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós possamos
nós mesmos evitar doenças e certas enfermidades que a ciência já vem mostrando que a qualidade de vida faz isso. E quando eu falo de qualidade de vida, muitas vezes você acha que é um exercício físico e uma boa alimentação. Também, para o físico, ajuda bastante, mas não é só isso. O nosso espírito, ele tem fome e sede de valores espirituais que nós vamos achar muito, muito no autoconhecimento. A época que a gente está vivendo agora é uma época que a gente está adoecendo muito emocionalmente, né? Psicologicamente. Psique significa alma. Então, normalmente, as doenças psicológicas, a gente pode entender que são doenças da alma. E essa escassez em que o nosso espírito encontra nesse momento de ter nutrientes que não vêm de posses materiais, não adianta. E hoje você acha que ter mudado o seu nariz melhorou a sua autoestima? Provavelmente daqui um tempo a sua autoestima vai baixar de novo e você vai querer mudar a orelha, você vai querer mudar o peito, você vai querer mudar outra coisa, porque as coisas perecíveis, e o nosso corpo é perecível, ele só satisfaz a gente por um tempo, tem um prazo de validade. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo para ter uma prosperidade espiritual. A gente pode ter material, mas é espiritual. E é por isso que a gente vê pessoas ricas que realizaram tudo na vida, tudo que elas sonharam, elas conseguiram e depois elas se matam. Elas se matam porque elas não compreenderam que todas as facilidades da vida dela financeira é para que ela tivesse tempo, para que ela curasse o espírito, para que ela nutrisse o espírito dela de coisas espirituais. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de decorar versículos, de ler Bíblia todo dia. Claro que isso ajuda muito, porque tá tudo lá. Mas é de você realmente ser mais do céu do que da terra, como uma mulher falou que eu achei bonito. O que é ser mais do céu do que na terra? É se uma quantidade, no mínimo 50% do seu tempo esteja direcionado para que você seja um ser mais virtuoso. E aí a gente começa a ser um ser mais saudável, porque você sabe quais são os sentimentos, movimentos, emoções que te adoecem. Você começa a perceber isso e você começa mesmo, eu sei o que me causa dor de cabeça, está relacionado às emoções. Isso aí eu detectei e eu mesmo consegui comprovar no decorrer dos dias que certas atitudes minhas me deixam com enxaqueca, me dá dor de estômago. Muitas vezes a nossa gastrite, é porque eu como isso, como aquilo, sim, mas ela já existe porque muitas vezes a gente não controla as emoções. Então a gente começa a perceber que situação que me causa dores, porque a dor, ela é bênção. A dor, ela existe para te dizer que tem alguma coisa errada. Então minha cabeça doeu, não é, doeu, vou tomar remédio. Sim, doeu, vou tomar remédio, vou descansar. Mas é importante eu perguntar por que doeu, como foi o meu dia, que momento que doeu. E aí eu começo a perceber que existem algumas situações no meu dia que eu descontrolo, isso no meu caso, cada caso é um caso, que eu me descontrolo, que eu fico muito nervosa e que essa dor de cabeça vem depois. Ela vem, às vezes ela vem 3 horas depois. Então não vem uma dor de cabeça do nada. Agora, a dor de cabeça eu não sei, mas quando é a dor no estômago, de tanto essa dor de estômago vir, você desenvolve uma gastrite, aí depois você tem que fazer a dieta com alimentação, tomar remédio e tudo. Mas se você começa a perceber que são emoções no dia a dia, que você não controla, são situações que te deixam muito nervosa, que causam essa dor no estômago, se você detecta isso antes, você evita a gastrite. Entendeu? É isso que eu tô falando quando eu falo pra você que a gente tem esse poder. É só um exemplo muito, muito básico, porque são coisas assim que eu já identifiquei, mas existem coisas muito maiores. Muitas vezes a gente procura uma boa alimentação porque tal alimento pode dar câncer, a gente substitui um desodorante porque esse aqui pode dar câncer de mama, a gente evita, por exemplo, certas coisas, né, porque pode dar tal doença, pode dar Alzheimer e tudo, mas essas doenças também, elas estão ligadas às emoções. Alguns cientistas já vêm dizendo que a falta de perdão pode dar alguns tipos de câncer, o ressentimento pode dar alguns tipos de câncer. Falta de perdão
com relação a você mesmo, você é muito rígida com os seus erros do passado, também pode te levar a ter uma doença na área da demência, que não necessariamente seja o Alzheimer. Então, existem estudos apontando, né, que você desenvolve certa doença porque você não conseguiu se perdoar, porque você é muito rígida com você mesmo. E por que eu tô falando comigo mesmo e não com o outro? Porque normalmente quando eu maltrato o outro, eu me maltratei também. Eu maltrato o outro porque eu não aceito nem em mim aquele comportamento. Então eu maltrato o outro, né? Porque eu não aceito em mim. Então a primeira pessoa, antes de maltratar o outro, eu maltrato a mim mesmo. Se eu tenho dificuldade de perdoar o outro, é porque eu tenho dificuldade de perdoar meus defeitos. E todo mundo tem defeito. Porque o que é o ressentimento? A própria palavra fala. Ressentimento é você sentir de novo. Então, assim, o fato já aconteceu há 10 anos, mas quando você lembra, tem uma descarga no seu corpo de produtos tóxicos, porque você sente de novo aquilo que você sentiu aquele dia. Você sente tudo de novo. Sabe aquele sonho bom que você tem, que quando você lembra, parece que você está sonhando de novo, de tão bom, ou o momento, o nascimento do seu filho, quando você lembra assim, vem aquela coisa boa, aquela coisa tão gostosa, que parece que você está vivendo aquilo de novo. Então você está revivendo daquele momento, isso é saudável. Lembrar de coisas boas é super saudável. A gente arrepia, a gente sente aquela coisa gostosa, porque a gente está nutrindo o nosso corpo de emoções, não sei se a palavra é emoção, mas de sentimentos que são bons, são benéficos. Agora, quando você lembra de alguém que te feriu, ou você mesmo, né? Às vezes tem umas coisas assim que a gente faz que às vezes a gente lembra, assim, vem aquela dor, vem aquele desconforto, parecendo que tá acontecendo. Aconteceu 10 anos, mas parece que tá acontecendo hoje. Então, esse sentimento, ele é falta de perdão, ele é o ressentimento. Pode ser em relação a você e pode ser em relação ao outro. Quando eu era criança, eu fiz uma coisa, eu desobedeci a minha mãe, levei um pintinho pra dentro de casa e depois eu não vi, pisei nesse pintinho, matei esse pintinho. Eu fiquei muito tempo, quando eu lembrava, eu não gostava nem de lembrar dessa cena. Era como se eu estivesse fazendo aquilo de novo. Então aquilo me maltratava, aquilo era ruim. Até que, sabendo dessas coisas, eu conversei comigo mesmo. Eu lembrei de novo de toda a cena, eu deixei a cena, vim tudo na minha cabeça. Aí eu comecei a descobrir por que aquilo me fazia tão mal. Se eu não fiz por querer, eu não pisei porque eu quis, eu não matei porque eu quis, por que aquilo me fazia tão mal? Então eu tive esse diálogo comigo mesmo. Por que isso me faz mal se eu sei que eu não fiz por querer? Aí eu fui lembrando que o problema estava eu não me perdoar porque eu desobedeci a minha mãe. Minha mãe disse, não traga pintinho pra dentro de casa. Minha mãe criava galinha no quintal. Então eu desobedeci, levei e aconteceu uma coisa muito triste, né? Teve uma consequência, um fim muito trágico. Às vezes não tinha, mas teve. Então, na verdade, eu estava me culpando pela desobediência, né? Então, eu precisei ter todo esse diálogo comigo, isso eu já tinha mais de 30 anos, para que eu conseguisse me perdoar. Então eu falei, então o problema foi a desobediência. Eu estou me punindo porque eu desobedeci, não foi nem pelo pintinho. Então eu conversei comigo mesmo, falei, não, tudo bem, criança faz isso mesmo. Aí eu comecei a pensar, eu levei o pintinho porque eu gostava do pintinho, eu queria a presença do pintinho. Então a minha intenção foi amorosa, então eu me perdoei e tava tudo certo. Então eu só tô mostrando pra vocês que eu estava me maltratando. E aí o que você faz quando você lembra de uma situação assim que te dá um desconforto? Não quero nem pensar nisso. Não, a gente precisa pensar nisso. Esse é o trabalho do espírito. É o trabalho voltado pro espírito. Puxa esse momento que te maltrata, que te traz dor, pensa sobre ele, que seja em relação ao outro, que seja em relação a você mesmo. Pensa sobre ele e se perdoa. Você sabe que você perdoou quando você consegue lembrar do fato sem ressentir. É assim que você sabe se você perdoou ou não alguém ou você mesmo. Então, o que eu fiz com a outra coisa? Eu falei assim, bom, deixa eu ver se eu me perdoei realmente. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu faria isso? Não, eu não faria. Então, eu modifiquei. Então, eu não tenho mais isso que eu tinha quando eu fiz isso. Então, eu posso me perdoar, porque eu errei no passado, mas hoje eu não faria em hipótese nenhuma. Se eu não faria, é porque eu regenerei nessa área. Eu aprendi, eu superei, percebi que realmente eu me perdoei. Que hoje eu não faria, então eu aprendi com esse erro. Porque assim, até os erros que a gente comete no dia a dia é aprendizado. Eu errei, não é para eu ficar lamentando, me punindo. O que eu posso tirar de proveito desse erro? O que eu falo para vocês que estão bem desanimada é encarar o trabalho dessa forma, sabe? Que o trabalho ele é para nos edificar
e também ver essa possibilidade de repente, você não está conseguindo ainda, assim, ter um trabalho muito fluente na sua casa, você está fazendo com muito peso, com muito desânimo, conseguindo trabalhar, porque ou eu tô com a perna quebrada, ou por algum motivo eu estou muito desanimada, estou me sentindo imobilizada, né, não consigo, o pouco que eu faço dentro de casa, eu tô fazendo arrastada, eu tô fazendo amarra, então de repente pegar esse tempo e tentar fazer esse trabalho, te conhecendo melhor, percebendo as potencialidades que você tem, o poder que Deus te deu de transformar seu ambiente, de transformar através de você mesmo, tá? Porque toda mudança em ambiente, no planeta, ela começa dentro de nós. Por isso que é muito importante esse autoencontro conosco, que nós somos seres imperfeitos, mas nós temos uma centelha divina dentro de nós. Nosso DNA, ele é divino, então a gente só precisa conhecer essa centelha divina e deixá-la brilhar cada vez mais. E para isso a gente precisa conhecer mais, conhecer a gente mesmo, né? O Evangelho está aí para a gente tirar um pouco o espírito da letra e tentar compreender isso também de uma forma um pouco mais profunda, mas cada um no seu limite daquilo que pode. Então são duas coisas que eu falo para você, que está um pouco desanimada. Muitas vezes, por algum motivo, a gente desanima, o nosso espírito não foi criado para ficar ocioso. Então, se a gente ficar ocioso, por algum motivo, a gente vai adoecer. Porque é a resposta da vida, porque Deus não quer que a gente pare, quer que a gente seja sábio. A Bíblia fala disso, né? Clame por sabedoria. Mas não é, ai, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Sim, a gente pode pedir sabedoria, para que as portas se abram pra gente, mas a gente precisa ir atrás dessa sabedoria. Compreender o que era mais importante para Jesus e de repente eu consegui dar menos importância para aquilo que não é tão importante e pegar um pouco desse tempo meu que vai sobrar e dedicar à espiritualidade, acreditando em Deus ou não, acreditando em Jesus ou não. Nós somos seres espirituais, nós não somos esse corpo, então a gente precisa nutrir esse espírito. Com o quê? Com virtudes. Virtude é coisa que cabe em qualquer crença e até na não crença. Eu conheço pessoas que se dizem ateus, mas que são pessoas maravilhosas. E se você fala assim pra mim, não adianta nada, porque se a pessoa não acredita em Jesus, talvez ela não acredita da forma que a gente acredita, mas talvez ela esteja fazendo muito mais, modelando ele do que nós que acreditamos. Eu mesmo conheço pessoas assim, que não são cristãs e falo, puxa, ela faz pro outro, pros animais, pra natureza. Eu falo assim, nossa. Aí você pode falar, só falta ela ser cristão. Então, só falta ela ser cristão. E pra nós falta o quê? A gente é cristão e falta o quê? Falta fazer, né? Muitos dirão Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Ele não veio aqui só para morrer por nós e nos salvar. Ele veio aqui para falar assim, vou mostrar para vocês como caminhar no caminho. E ele caminhou e mostrou. Então, se a gente não pegar ele como um exemplo para se seguir, na medida que eu posso, não. O que Jesus faria numa situação dessa? Né? Não, Jesus era uma pessoa que vivia assim, assim, assim. Até que ponto dá para eu viver como ele? Né? Tendo apenas aquilo que é o necessário para mim. Se eu não começar a fazer esse tipo de pergunta, eu vou chegar lá no final sendo a pessoa que falou Senhor, Senhor. Para mim, estar próximo de Jesus é pelo menos se esforçar para trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. Ah, mas eu preciso abrir mão de tudo que Jesus... Não. Abre mão apenas do excesso, se você puder, do que é excesso para você, que é diferente do que seja para mim. E pegue esse tempo, porque você vai ter mais tempo, e trabalhe no seu espírito. O trabalho é uma lei, mas não adianta a gente trabalhar só para satisfazer as necessidades do nosso corpo. E a gente vê essas doenças emocionais se alastrando, uma epidemia, sem ser contagiosa. Mas por quê? Exatamente porque a facilidade da vida nos tornou seres ociosos, que aprendeu a trabalhar para comer, aprendeu a trabalhar para ficar rico, aprendeu a trabalhar para juntar, para acumular, mas não aprendeu a trabalhar para desenvolver as potencialidades da alma e conseguir evitar as doenças. Então essas doenças não estão aí à toa. Deus não faz nada inútil e não é castigo.
é sinal. Dizendo assim, olha, volta e refaça alguma. E não é porque a pessoa tem depressão e eu não tenho, que significa que eu tô conseguindo e ela não. Não tem nada a ver. Porque a depressão do outro deprime. O sofrimento do outro me faz sofrer. Então, não é porque eu não tenho o problema que eu tenho que virar as costas pro problema. Porque o problema é nosso. O problema é nosso. É de todo mundo. E eu não tenho, meu filho não tem, mas pode ter. A depressão porque eu acho uma doença muito limitante. E quando ela limita o ser, porque se a pessoa perde a perna, ele ainda pode ter ânimo para fazer alguma coisa, perder os braços, tem ânimo para fazer alguma coisa. Nós temos um canal aqui, vocês falaram para mim, da Dani, que ela mostra, ela não tem braço, ela faz tudo na casa dela, mas quando o ser perde o sentido da vida, quando a pessoa acha, não consegue mais ver aquela alegria nas coisas, não começa mais a ver sentido de viver, começa a ficar pensando assim, puxa, todo dia a mesma coisa, puxa, qual o objetivo de tudo isso? E aí a pessoa vai se desanimando, a um ponto que pode ficar paralisada. Então, para mim, isso é muito triste. E eu fico triste sabendo que isso está se alastrando. Até porque eu sou reencarnacionista, talvez você não é. Então hoje a depressão não me pega, mas na próxima encarnação pode me pegar. A gente não entender que a gente é um todo, e que o que eu estou plantando aqui, se eu planto algo que é nocivo, daqui 3 gerações eu volto, eu vou viver nesse mundo que eu não ajudei a evitar o mal, as doenças, as coisas, não é verdade? Porque o reencarnacionista, ele pensa assim também, né? Ele pensa assim, não, as futuras gerações sou eu. Sou eu que posso estar aqui de novo. É meu filho que pode voltar daqui, sei lá, 200 anos. E como que vai estar esse mundo? Como que eu quero esse mundo quando eu voltar para cá? Né? Então isso também é uma forma de trabalho. Ajudar o outro, levantar o outro. Não é uma forma de você pensar, que é você mesmo. Você está plantando esse mundo para você mesmo daqui a um tempo. Como que você vai querer esse mundo? Esse mundo cheio de lixo, a natureza ameaçada, porque às vezes eu não estou fazendo nada de ruim, mas o bem que eu deixo de fazer, eu também sou responsável por ele. Se eu posso fazer alguma coisa e não faço, eu vou colher isso mais tarde. Se não for na velhice, vai ser meus filhos, vão ser meus netos, ou eu mesmo. Numa visão reencarnacionista, quem é a futura geração? Eu e os meus. Né? Essa geração minha, não é verdade? Então, né? O reencarnacionista, ele tem mais uma preocupação a mais, não só em ajudar a melhorar as coisas para os irmãos, mas também para si mesmo. A terceira geração é aonde tem possibilidade de você voltar, na segunda não, é na terceira. Então o pecado que eu cometo hoje, eu vou ser perdoado lá quando eu nascer de novo, que é onde eu vou ter que reparar o erro que eu fiz aqui. Faz sentido? Uma lição, é pra gente pensar. Ah, mas isso quer dizer outra coisa. Sim, que eu entendo. Agora você entende diferente? Tudo bem. Não precisa entender igual eu para fazer a mesma coisa que a gente está buscando fazer, tá? Que é desenvolver as potencialidades da alma, para que eu me ajude e possa ajudar o meu irmão. Esse é o trabalho do espírito. E é muito interessante, quando a gente faz um trabalho espiritual, ele não te cansa. Não te cansa. Você vai saber que é um trabalho espiritual porque ele não te cansa. É claro que se você está com um desânimo crônico no início, é todo um trabalho até para você ter ânimo de fazer aquilo, mas depois que você sai dessa fase, é um trabalho que te preenche, é um trabalho que quanto mais você faz, mais você quer fazer, quanto mais você entende como você funciona, mais você quer entender, e é maravilhoso. Porque como nós somos seres imperfeitos e jamais vamos ter a perfeição de Deus, nós somos também perfectíveis. Então, à medida que a gente vai conhecendo e praticando esses conhecimentos, a gente vai descobrindo que a gente tem muito mais para conhecer. E aí você conhece, aí você descobre que você tem muito mais para conhecer. Então, a gente está sempre no nível assim, eu não sei tudo, mas eu sei o quanto eu posso saber. Não tem um limite. A própria escritura fala de aperfeiçoamento, né? E é espiritual, não é fazer plástica no nariz, né? O aperfeiçoamento que
que Deus nos convida a ter não é mudança no nariz, mudança na orelha, mudança na barriga, mudança no peito, não é isso. Pode fazer isso, se isso te faz bem, sem problema, não é proibido, mas não é desse aperfeiçoamento, é do outro. Agora, se você gasta todos os seus recursos, todas as suas energias no aperfeiçoamento estético e esquece do outro, aí é onde talvez venha o problema. E talvez não venha agora, mas pode vir depois, né? Por quê? Porque urge com as facilidades que a gente tem, com o tanto de informação que a gente tem, não tem tempo mais. Nós somos os trabalhadores da última hora, é a última hora, nós precisamos voltar para nós mesmos. E à medida que a gente vai crescendo dessa forma, nós vamos diminuindo as nossas necessidades de coisa material, a gente vai ficar só com aquilo que realmente é necessário, e nós vamos abrindo mão do supérfluo, as coisas vão acontecendo sem esforço nenhum, porque eu estou mais centrada nas coisas do céu do que nas coisas da terra, meu estudo. Não que está acontecendo comigo, gente, isso é teoria. Eu tô buscando me informar e aplicar isso na minha vida. Tudo que eu fiz sobre o trabalho e liguei aos comentários que eu escuto aqui, as pessoas, tem um vídeo, né, que aqui as pessoas falam muito sobre desânimo, sobre estar sem vontade de trabalhar, de cuidar da casa, de cuidar de si. Então eu liguei uma coisa com a outra, tá? Mas é teoria, eu tô com vocês, eu tô junto com vocês. A minha luta também é diária para ter ânimo para fazer as coisas, para conseguir deixar a minha casa bem, mas eu também sempre, é uma coisa que eu faço, é me dedicar quase que diariamente a esse trabalho espiritual também. Deixassem para mim também a experiência de vocês em relação a isso, tá? As coisas que vocês estão aprendendo, e o que eu tenho para dizer para você é: tá desanimada com as coisas da casa? Eu vou deixar uma estratégia bem legal aqui para vocês começarem a dar uma organizada, porque a própria organização, o destralhe, ele ajuda a gente a sair do desânimo, tá? Ajuda, porque é uma coisa positiva, é uma coisa que você tá indo a favor das leis universais. Vou dividir com vocês e vai ajudar vocês a sair do desânimo, porque a gente vai fazer um pouquinho por dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.